Vamos então meditar na palavra do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Salomão, no livro de Eclesiastes. Livro do rei Salomão, Eclesiastes. Capítulo 1. Nós vamos meditar do verso 12 ao verso 18. Livro do Eclesiastes, ou o pregador. Eu vou ler a palavra do Senhor, você acompanhe comigo, logo depois mantenha a sua Bíblia aberta, para que nós possamos meditar nos textos aqui, lidos, e que o Senhor possa falar profundamente ao nosso coração. Leamos a palavra do Senhor que diz: Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. E eis que tudo era vaidade. E correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que também isso é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Feche seus olhos, peça ao Senhor que fale com você nessa noite. A palavra do Senhor já foi lida, ela é suficiente, mas que você agora peça ao Senhor para que a mensagem alcance o seu coração, para que você possa compreender as verdades desse texto, e que o Senhor possa profundamente aplicar na sua vida aquilo que nós lemos. Ore ao Senhor. Deus, obrigado pela palavra do Senhor. Fale conosco, que a minha boca se cale nesse momento e o Espírito Santo do Senhor, de maneira profunda, venha falar ao coração da sua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Livro de Eclesiastes, para você que não esteve na semana passada, quero situá-lo. Livro de Salomão. Salomão, um rei de Israel, filho de Davi, um homem que Deus preparou e separou para ser único, com uma experiência única. Livro de Eclesiastes, ele é um livro escrito por Salomão na sua velhice. Quando você lê este livro e você vai chegar ao final dele, você vai perceber ele descrevendo tanto os benefícios da juventude, mas ele começa a dizer como é a sua vida agora, já com os olhos, já não enxergando muito bem, os seus dentes agora eles já não estão no seu devido lugar, e as suas forças já não são as mesmas. E nós olhamos para os comentaristas, para os estudiosos, homens de Deus que ao longo da história, vem estudando a palavra e vem aplicando a palavra, e nós vamos perceber que muitos deles vão dizer que Salomão escreve, então, Eclesiastes na sua velhice. Mas ele também escreveu Provérbios, e ele também escreveu Cânticos dos Cânticos. E eles dizem que Cânticos dos Cânticos foi o momento onde Salomão estava ali na sua juventude, onde ele descreve o seu relacionamento com uma mulher, e este relacionamento com esta mulher é descrito com uma ideia onde nós olhamos para as Escrituras, de um relacionamento de intimidade como Deus quer ter com a sua igreja. Mas ele escreve isso na flor da juventude, onde os seus hormônios estão explodindo, e ele escreve um belíssimo livro. E ele vai também escrever Provérbios, e Provérbios então é escrito na sua maturidade. Um homem que agora começa a escrever provérbios e palavras que vão levar muitos outros homens a crescer.
E é interessante porque se você observar os empresários, se você observar os governos, homens da alta elite, eles têm profunda meditação no livro de Provérbios. Qualquer ser humano que pega Provérbios e se dedica em viver aquilo que está escrito em Provérbios, tem vida extraordinária, de administração, de relacionamento, vida comum, a vida comum deste mundo, uma vida extraordinária. Nós olhamos para Eclesiastes então, e no verso 1 ao verso 11, nós vimos aqui Salomão descrevendo a vida debaixo do sol. E aqui nós precisamos delimitar isso muito bem, porque nós precisamos olhar a ênfase desse pregador. Este é um pregador, e ele vai dizer isso, eu, o pregador, ele se denomina agora não como Salomão, como ele diz em Provérbios, ou como ele diz em Cantares, mas ele diz agora que ele é um pregador, e esse pregador está dirigindo a sua congregação, eclésia, onde vem a palavra Eclesiastes. Então você tem agora um pregador falando à sua congregação, e ele está mostrando à sua congregação como é a vida debaixo do sol. E isso é importante nós sabermos e frisarmos a cada vez que lemos este livro, porque nos tempos antigos eles tinham uma ideia de que o céu era aquilo que estava acima do sol. Ou o céu onde Deus está, o trono de Deus, a glória de Deus estava acima do sol. E embaixo da terra estava o inferno. Embaixo da terra estava o que eles chamavam de Sheol. Então quando Salomão vai escrever este livro, ele está olhando a terra e ele está olhando o mundo nesta visão aqui, central, debaixo do sol e acima da terra, desconsiderando as coisas espirituais, ou a transcendência de Deus, desconsiderando uma visão de uma ação de Deus no mundo. Então ele escreve observando o mundo na sua forma natural. E quando nós olhamos para esse livro, nós vemos a importância disso. Ele está aqui com uma importância muito grande, porque nós sabemos que as coisas são sobrenaturais. Nós sabemos que a vida, ela ultrapassa aquilo que é humano, aquilo que é terreno, aquilo que é terrestre. Mas Salomão então se dedica a observar a vida neste ângulo, para que você então possa saber que a vida observada apenas debaixo do sol, ela é nada mais, nada menos do que vaidade. Se você desconsiderar o Senhor, se você desconsidera as coisas espirituais, se você desconsidera aquilo que é transcendente, aquilo que você vive nesse mundo, nada mais é do que vaidade. Então ele diz que o trabalho é vaidade. Ele olha as gerações e ele vai dizer, as gerações, isso tudo é vaidade. Ele vai olhar a natureza, ele olha as coisas criadas, ele vai falar assim, as coisas elas são tudo uma mesmice. As coisas elas acontecem da mesma forma, o sol nasce e se põe, nasce e se põe. Os rios, eles correm para o mar e não se enche, o mar não se enche, mas de lá onde eles correm, eles tornam ao seu lugar e eles tornam a correr. E isso tudo é uma mesmice. Tudo isso é vaidade. Quando você olha a vida simplesmente no ângulo terreno, humano, sem a transcendência de Deus, essas coisas não fazem sentido. Até mesmo os nossos sentidos. A visão, o nosso olfato, tato, paladar. E ele vai descrever como que os olhos não se cansam de ver, os ouvidos não se cansam de ouvir. E tudo isso é vaidade. E ele vai dizer assim, olha, e não tem nada novo. É tudo a mesma coisa. Ele não está falando de inovações, porque certamente Salomão não tinha um iPhone. Salomão não tinha as tecnologias do nosso dia, e não é disso que ele está falando. Ele está falando que não há coisa nova. Tudo o que foi anteriormente é hoje, vai ser amanhã, e vai ser enquanto esse mundo durar. As coisas serão iguais. Você tem inovações, onde o ser humano consegue fazer das coisas criadas, muitas coisas legais. Mas ele vai olhar para isso tudo e vai dizer, tudo isso é vaidade. Tudo isso é vaidade. E nós aprendemos aqui na semana passada, que essa vida sem Jesus,
ela não tem sentido. Mas nós aprendemos que quando nós olhamos para a perspectiva de Cristo, nós começamos a entender que o trabalho ele tem o seu valor, que as gerações têm o seu valor. Nós começamos a olhar para a natureza e ver uma natureza que foi criada por Jesus Cristo, porque tudo foi feito por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nós olhamos para os nossos sentidos e nós vimos a graça de ter olhos que puderam ver Jesus nessa terra, puderam apalpar Jesus nessa terra, o Salvador da vida, o Salvador do mundo, pôde ser visto, pôde ser ouvido, pôde ser tocado, pôde ser abraçado, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Para isso estão aí os nossos sentidos, olhando para Cristo. E quando nós pensamos que não há novidade, nós olhamos para um livro de Apocalipse que diz assim: haverão novos céus e nova terra. As coisas velhas, essas passaram. Eis que tudo se fez novo. Novidade só em Cristo. Mas nesse mundo é tudo vaidade. É tudo mesmice. E essa palavra vaidade, Emílio Garofalo, ele diz que é aquele soprinho do frio, sabe quando está bem friozinho, você sai de manhãzinha e você dá aquele vaporzinho da boca assim, e dá aquele... Quem nunca brincou com aquilo? Saiu de manhã num friozinho? Aracruz não tem muito isso não, né? Aracruz um calor desse, mas de vez em quando, né? Ainda dá, né? Mas você vai para um lugar frio e você acorda ali, ó, e você dá aquele negócio, é até legal, você fica brincando com aquilo. Essa vaidade é justamente esse vapor. O texto aqui, a palavra original, é vapor. A Hernandes Dias Lopes vai dizer que é uma bolha de sabão. E ele usa a bolha de sabão e ele diz assim, que a bolha de sabão é muito bonita. E quando você faz uma bolha de sabão, aquilo brilha, e aquela bolinha vai se movendo, e aí você tenta pegar e ela se desfaz. Esta é a vaidade, que esta vida sem Cristo tem para oferecer para o homem. Algo que você não pode pegar, algo que você não pode segurar, que você não pode apalpar. Mas depois disso, nós entramos então no nosso texto, e agora nós temos Salomão procurando então um sentido para a vida. Então qual é o sentido da vida? Então nós estamos fazendo o que aqui? Qual é a razão? E ele começa a olhar a vida, e ele começa a procurar o sentido da vida, e eu pergunto para você aqui nessa noite, qual é o sentido da vida para você? Para que serve a vida? Você olha para os seus dias, você olha para o seu passado, você almeja um futuro, e qual é a razão da sua vida? Qual é a razão da sua existência? Nós estamos num tempo e num mundo onde a nossa sociedade está adoecida, porque ela perdeu o sentido da vida. E como ela não consegue descobrir o sentido da vida, ela anda numa busca frenética, desenfreada, para conquistar alguma coisa que ela não sabe nem aonde está. E Salomão vai dizer que tudo isso é correr atrás do vento. Tudo isso é vaidade. E nunca se correu atrás do vento como nos nossos dias. Nunca se correu atrás do vento como na nossa geração. Sabe por quê? Porque é uma geração que, em uma grande maioria, não sabe o sentido da vida. Não conhece o sentido da vida. Mas Salomão, então, ele vai tentar. E ele começa agora nesses versos que lemos, ele começa a tentar explicar, e ele começa a fazer as suas averiguações, ele começa a fazer as suas pesquisas, a sua busca. E é importante nós pensarmos que ele tinha uma credencial para isso. Este era um homem que tinha possibilidade de fazer isso. Ele era um homem que tinha recursos para fazer isso. Talvez você gostaria de ter muitas respostas sobre muitas coisas que a vida tem para oferecer hoje. E você não tem capacidade, porque às vezes lhe falta o recurso, às vezes lhe falta até mesmo tempo, às vezes te falta muitas coisas. Mas esse homem
As credenciais deles eram as melhores. Vamos olhar aqui quais eram as suas credenciais? Verso 12, o texto diz, vamos ler comigo o texto, capítulo 1 de Eclesiastes, no verso 12. O texto diz, segura aqui, primeira credencial, este homem é um rei. Ele é o rei de Israel, que a essa altura era um povo dominante. No reinado de Salomão, todos os reis, todos os reinos agora estavam, em paz com ele. Não mexemos contigo. Você é o mais poderoso. Você é o rei de Israel. O Deus que você serve já mostrou para a gente como é que a coisa funciona. Nós já vimos isso com Saul, nós já vimos isso com Davi, nós já entendemos esse negócio, então agora chega de guerra com vocês, vocês são muito poderosos. Nós estamos falando de um pregador que era rei em Israel, a maior potência do seu tempo. Nós estamos falando de um homem que governava e todos os povos à sua volta batiam continência para ele, falavam, opa, estamos aqui, Salomão, o que você precisa de nós? Estamos a seu serviço. Mas ele tem uma segunda credencial, que está um pouquinho mais à frente aí no verso 16. Verso 16, ele vai dizer, disse comigo. Vamos ler todos juntos? O texto diz, disse comigo. Com efeito, pronto. Ele não é uma pessoa falsa, um falso modesto. Ele é reconhecedor daquilo que Deus fez. Ele reconhece aquilo que Deus havia feito, que está registrado em 1 Reis capítulo 3, no verso 12, quando Salomão vai pedir a Deus, ou conversar com Deus, e Deus fala assim, me peça o que você quiser. E Salomão, ele não pede riqueza, e ele não pede vitória sobre os inimigos, e ele não pede nada, ele diz, Senhor, eu preciso de sabedoria, porque quem sou eu? Olha o meu pai, olha o tamanho desse reino, eu não tenho condições de ser rei, eu não tenho condições de governar, mas ele pede a Deus sabedoria, e Deus então define. Então, 1 Reis capítulo 3, verso 12, Deus vai dizer assim, olha, já que você não me pediu os seus inimigos, já que você não me pediu que seus inimigos morressem, acabassem com eles, ou você não me pediu riqueza, você não me pediu outra coisa, eu vou te dar sabedoria e também vou te dar todas as outras coisas. Mas eu vou te dar sabedoria tal, que não houve nenhum homem antes de você e não haverá outro depois de você. Eu estou falando de singularidade, irmãos. Eu estou falando de um homem que foi único. Estou falando de um homem exclusivo. Essa é a credencial desse homem. Um homem que Deus disse assim, não vai haver outro. Você é o único. E ele agora em Eclesiastes, ele começa a descrever isso. Ele fala assim, olha, eu pensei e eu raciocinei, eu disse para mim mesmo, é verdade. Deus concedeu a mim. O Senhor me deu sabedoria. Ele me deu sabedoria mais do que a todos os homens. Então olha a capacidade deste homem. Este homem é um homem agora que tem toda a riqueza que nenhum homem na terra, no seu tempo em Jerusalém, ou dos que estavam à sua volta, teve quanto ele. Ele é rei de uma nação que é extremamente poderosa e neste tempo respeitada. Ele tem agora as credenciais para fazer a sua pesquisa. Ele tem agora as credenciais e o recurso e a liberdade de avançar pelo mundo afora, porque este rei, infelizmente, se relacionou com todos os outros reinos, por meio das mulheres, que o seu coração desejou. E ele então teve princesas, 700 princesas. Princesa vem de outro reino, irmãos. Ele não buscou mulheres que ele olhou passando pela rua e falou assim, eu quero essa daqui, eu quero... Não, ele foi lá buscar princesas. 700 delas. Filhas de reis estranhos, de povos estrangeiros. Então esse homem, a sua possibilidade de pesquisa, ela
avançava o seu território. Porque agora ele tinha acesso a todos os lugares. Ele podia ir aonde ele quisesse. Ele podia sentar com o rei de uma nação, de outra nação, de outra nação, e os reis daquele tempo, eles saíam das suas cidades e iam ter com Salomão. Eles iam lá ouvir da sabedoria de Salomão. Eles iam lá ter conselhos com Salomão. Eles iam lá verificar se aquilo que estava sendo dito pelo mundo afora era verdade. E sabe o que eles chegaram à conclusão? Que era verdade. Ele era o homem mais poderoso, ele era o homem mais sábio, essas são as credenciais, ele era o homem mais rico, ele era o homem que Deus colocou no lugar mais alto que algum homem pôde chegar nessa terra. Essas eram as suas credenciais. Este homem então, ele agora começa a fazer a sua pesquisa. Então ele vai começar a sua busca. E ele vai dizer então no verso 13, olha comigo o que o texto diz. Ele começa então e ele diz assim, olha, apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me, não é de qualquer maneira, mas a informação ela vem com o quê? Com sabedoria que esse homem tinha, fazia parte das suas credenciais. Então ele começa a se informar com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Quem é o homem mais rico do mundo hoje? Eu não sei. Diz que o da Tesla aí já perdeu. Diz que já tem um outro no lugar dele. Eu não sei quem é, não. Não conheço esses homens, não. Mas até há pouco tempo era aí o da Tesla. Não sei como é que é o nome dele. Como é que é o nome dele? Hã? Elon Musk. É. Parece que já tem outro no lugar dele. Diz que é o Aldebi. Estão dizendo ali. Pegue o homem mais rico da terra, hoje. Quais são as possibilidades de ver o mundo? Quais são as possibilidades de fazer pesquisa? É muito grande. Você tem recurso, você tem possibilidade, você tem acesso. Salomão era este homem. E ele percorria os lugares, e ele começa a esquadrinhar o coração, ele começa a se informar, e ele começa a usar da sua sabedoria para conhecer e para saber tudo o que acontecia debaixo do céu, independente se era o seu reino, se era o reino do outro, se era o reino do outro, um lugar longe, um lugar perto, um lugar muito longe, muito distante. Ele agora começa a ter um objetivo de vida, e o seu objetivo de vida é procurar o sentido da vida. E ele começa a ir a todos os lugares, ele começa a buscar em todas as coisas o que ele poderia encontrar. No verso 14, olha comigo, o texto diz assim, atentei para todas as obras que se fazem aonde, irmãos? Debaixo do sol. Mais uma vez, ele agora começa então na sua jornada, na sua caminhada, na sua empreitada, ele começa a ver aquilo que foi feito. Ele começa a observar as obras dos homens. Ele começa a observar tudo aquilo que homens poderosos pelo mundo, agora não tanto mais quanto ele, fizeram na terra. As conquistas, as cidades, os seus subalternos, como viviam, as suas administrações, os seus governos. E ele começa a ver as obras, as casas, os palácios. Eu estou aqui conjecturando, tá, irmãos? Que obras são essas? Porque eu estou pensando num homem que agora tem toda a possibilidade, e ele começa a visitar os reinos, ele começa a visitar o mundo, ele começa a se informar das coisas do mundo, a se atualizar sobre como eles viviam, quais eram os seus deuses, o que eles faziam, e ele começa a buscar todas essas coisas e conhecer todas essas coisas. Um homem que conheceu o mundo. Um homem que se informou de todas as coisas. Um homem que viu todas as obras das mais magníficas que o seu mundo podia ter. E ele continua dizendo ainda, lá no verso 17, acompanhe comigo. Aí ele vai dizer assim, apliquei o coração a conhecer o quê? A sabedoria, e a saber o que é a loucura e o que é a estultícia. Isso aqui é verdadeiramente muita loucura. Olha o que Salomão fez. Ele se deu ao luxo, dentro de todo o seu poder, a fazer coisas sábias e coisas
estúpidas. Ele disse assim: eu quero conhecer tudo. Eu quero saber como funciona tudo. Eu vou fazer todas as coisas. Eu vou fazer tudo aquilo que é de mais sábio, mas eu também vou fazer tudo aquilo que é de mais estúpido nessa vida, para que eu possa saber como que essas coisas funcionam. E ele está fazendo tudo isso debaixo do céu, debaixo do sol. Ele não está levando em consideração a transcendência de Deus ou aquilo que está acima dos céus. Ele está olhando para a terra e ele está vivenciando tudo aquilo que todo homem da terra gostaria de viver e fazer. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Talvez o seu objetivo de vida seja conhecer, e talvez não com tanta sabedoria, tudo que sucede debaixo do céu. Quem de nós não quis fazer grandes viagens? Quem de nós nunca desejou conhecer lugares novos? Quem de nós não quis ver lugares com geleiras? Ou os safaris da África? Rios, mares, cachoeiras? Quem de nós? E talvez o nosso objetivo de vida, talvez pessoas estejam vivendo a vida com o objetivo de simplesmente conhecer as coisas que estão debaixo do céu. Se você observar a humanidade tem vivido uma vida de pura vaidade. Aonde as redes sociais postam todas essas coisas que se vê debaixo do céu. Onde as pessoas estão preocupadas que o mundo as veja conquistando essas coisas. Quem não gostaria de conhecer grandes obras? Quem não gostaria de ter grandes conquistas? Quem não gostaria de ter uma bela casa? Um bom salário? Quem não gostaria de ter a possibilidade de fazer a viagem que quer, o dia que quer, a hora que quer? Colocar os filhos nas melhores escolas? Fazer as melhores faculdades? Salomão olha para todas essas coisas e ele disse assim: eu fiz isso tudo. Eu busquei tudo isso. Eu fui atrás de tudo isso. E sabe o que é gracioso, irmãos? Deus permitiu que um homem fizesse todas essas coisas, e trouxesse para nós, e escrevesse, e colocasse num livro, e entregasse para nós como um presente, para dizer para você assim: alguém já fez. Alguém já fez, você não precisa fazer, porque essa pessoa que fez, ela chegou a uma conclusão. E a conclusão dela é que tudo isso é vaidade. Se esse é o seu objetivo de vida, tudo isso é vaidade. Sabe por quê? A vida é como um sopro. A vida é como um sopro. Essa semana, hoje, se não me engano, está sendo sepultado um rapaz aqui da nossa cidade, conhecido de muitas pessoas aqui da igreja. Um jovem, infartou. Você acha que ele também não tinha sonhos? Você acha que ele também não gostaria de conhecer o mundo? Você acha que ele também não gostaria de ver as maravilhas do mundo? Você acha que ele também não gostaria de sabedoria? Quando se trata da sabedoria, quando se trata de loucura, de estultícia, esse ponto tem preocupado. Porque Salomão, ele estava cercado de toda uma estrutura para que ele pudesse viver tanto a sabedoria como a estupidez. Mas as pessoas estão vivendo a estupidez sem sabedoria. As pessoas estão fazendo coisas estúpidas, sem pensar nas consequências. Irmãos, quando nós olhamos para Salomão,
Deus disse: ô Salomão, se você andar nos meus caminhos, nos meus estatutos, nos meus juízos, se você fizer aquilo que o seu pai Davi fez, o seu reino será confirmado. Você será um homem poderoso na terra, as suas gerações serão poderosas na terra. Mas Salomão se deu à estupidez, irmãos. E a sua sabedoria não pôde conter aquilo que a sua estupidez causaria na sua vida. Tem um homem que viveu tudo isso. Tem um homem que experimentou tudo isso. Tem um homem que já viu tudo isso. E ele está dizendo para mim e para você: tudo isso é vaidade. Tudo isso não passa de neblina, sopro. Tudo isso não passa de uma bolha de sabão. E então ele chega a algumas conclusões. E olha as conclusões que ele chega. Então, quando ele vai dizer que o seu coração começou a se informar de todas as coisas debaixo do céu, lá no verso 13, olha o que a parte B do verso 13 diz, irmãos, olha que interessante. Quando ele vai dizer que então ele foi buscar todas essas coisas, ele chegou a uma conclusão. Ele diz assim: olha, este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Olha que interessante. Eu acho que ele esqueceu de ler Gênesis 3,17. Ele chegou à conclusão que já estava escrita. Ele chegou à conclusão que já estava dita. Ele chegou à conclusão que Deus já havia determinado, meus irmãos. Gênesis 3,17, Deus vai sentenciar o homem. Ele vai dizer assim: olha, é com fadiga que você vai obter o seu sustento. Todos os dias da sua vida. Está fadigado aí, irmão? Está fadigado? Está ou não? Se não está, você está enrolado. Tem um problema com você, porque Deus determinou. Ele falou assim: olha, é com fadiga. É com fadiga que você vai viver. E vai viver até quando? Toda a sua vida. Se sua fadiga acabou, eu vou pedir o vizinho aí para botar o dedo no seu nariz para ver se você está vivo. Porque é o dia que ela vai acabar. Quando você morrer. Quando você olha para a vida debaixo do céu, quando você olha para as determinações de Deus aqui nessa terra, quando você olha para aquilo que Deus sentenciou, é uma sentença, irmãos. É sentença do pecado. Isso precisa ser visto com temor e tremor, porque foi Deus que quis assim, foi Deus que determinou assim, e a culpa é de quem, irmãos? A culpa é de quem? Vocês estão tímidos hoje. A culpa é de quem, irmãos? É nossa. A culpa é nossa. O pecado é nosso. Ah, mas quando eu ver Adão, eu vou pegar Adão. Adão é você. Ele é o reflexo de você. Você é o reflexo do Adão. O que Adão fez, você fez. Porque um homem pecou. E porque esse homem pecou, todos pecaram. Salomão, ele vai olhar e falar assim: eu cheguei a uma conclusão. Deus fez isso. Deus colocou isso. Deus colocou esse enfadonho trabalho de tudo, irmãos, todo esse trabalho, esse enfadonho trabalho, para que Deus possa afligir o homem, por causa do seu pecado, a sentença que Deus colocou no homem. Então pensa comigo. Tem gente que acha que vai trabalhar até um tempo, e agora ele vai desfrutar. Aí eu tenho uma parábola boa. Um homem que produziu, e aí ele falou assim: e agora meus celeiros nem cabem o que eu produzi. Aí ele fala assim: eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou destruir o celeiro pequeno que eu tenho, eu vou construir um celeiro maior, e aí agora eu vou colocar tudo aqui nesse celeiro maior, e eu vou viver uma vida regalada, eu não vou me fadigar mais debaixo do sol. Já deu o que tinha que dar. Sabe o que Deus diz para ele? Louco. Mas, gente, a Bíblia é muito engraçada, né? Ela é muito hilária. Louco. Essa noite você vai morrer. E o que você tem? Vai ficar para quem?
o que você fez é para quê? Porque Deus sentenciou o homem e o homem vai fadigar. É da fadiga, é com fadiga, ele vai trabalhar, e ele tem que trabalhar, e é do suor do rosto, desse suor do rosto, é que ele vai comer. E se ele for um homem que teme ao Senhor, como o Salmo 128, um homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de suas mãos, comerás, feliz serás, e tudo te irá bem, com fadiga, imposta pelo Senhor. Mas ele vai chegar a mais conclusões. Verso 14. Depois que ele diz que ele olhou as obras debaixo do sol, ele olhou e viu que tudo isso era vaidade, isso era correr atrás do vento. O verso 15 vai dizer assim, olha, ele descobriu que aquilo que é torto não se pode endireitar. Presta atenção. Ele olhou para a vida dos homens. Ele olhou para a perversidade dos homens, ele olhou para o pecado dos homens, e ele olhou e disse assim, se as coisas forem apenas aqui nessa terra, não tem como resolver. Fala para mim, quando é que nós vamos conseguir resolver o problema da corrupção? Quando é que nós vamos conseguir? Então para de cair nessa balela de político que está prometendo para você acabar com a corrupção, para você votar nele. A corrupção, ela está desde quando, irmãos? Desde que o pecado é pecado. Tem alguém prometendo uma mentira para você que ele não pode conseguir fazer, ele não vai realizar. Porque aquilo que é torto, neste caso, neste mundo, neste âmbito humano, terreno, não se pode endireitar. As guerras estão aí. Sempre estiveram. E elas continuarão. E elas vão aumentar, nações contra nações, reinos contra reinos, para mostrar que é o fim e que o Senhor Jesus vem buscar a sua igreja. Então aquilo que é torto, aquilo que Deus determinou que aconteceria, jamais pode mudar debaixo do sol. Não tem condições de nós olharmos para a vida neste âmbito terreno e querer que as coisas mudem com um governo melhor, com um ensino melhor, com um estudo melhor. Vamos culpar as igrejas, que as igrejas agora não estão fazendo o seu serviço direito, e por isso que as coisas estão desse jeito. Não! Aquilo que nesta terra é corrompido, se não for pelo sangue de Jesus que purifica de todo o pecado e transforma o homem, tudo vai continuar corrompido. Quando nós olhamos para a vida e nós pensamos, o que pode endireitar? Aí nós precisamos de Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2 diz que nós estávamos de que maneira? Mortos. Efésios capítulo 2 diz assim, olha, nós estávamos num estado torto. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Ele nos deu vida. Ele nos endireitou. Nós estávamos, irmãos, como os filhos das trevas, nós andávamos nas coisas deste mundo, nos príncipes das potestades do ar, nós fazíamos as coisas que eram tortas, nós fazíamos as coisas que eram perversas, nós fazíamos as coisas que eram perdidas. Salomão, quando desconsiderou, ele diz assim, se você observar aqui nessa terra, você não vai achar conserto. Você pode fazer a melhor faculdade, você pode ter o maior dinheiro, você pode ter a melhor família, você pode morar na melhor cidade, você pode ter todas as possibilidades. Se você não tem Cristo, se você não tem aquele que pode endireitar a sua vida, você não tem nada e você continua torto. E nascido torto no pecado, sem Cristo, você morre torto. Mas Cristo é aquele que pode te dar a vida e acertar a sua vida e endireitar os seus caminhos, porque Ele é aquele que endireita as nossas veredas. Ele é aquele que faz os nossos caminhos aplanados, retos. Pensa. Então nós temos uma sentença de Deus quanto ao trabalho. Nós temos um Jesus Cristo que nos tirou das trevas e nos endireitou, mas Salomão não está conseguindo enxergar isso. Ele está olhando para a vida e está falando aquilo que é torto, não pode endireitar.
Ele está olhando para o trabalho, para a vida, para as coisas, para as conquistas, ele está falando, isso aqui é tudo correr atrás do vento. Deus pôs isso aqui para afligir a gente. Não tem condições. Mas ele continua dizendo o seguinte, lá no verso 17, quando ele aplica o coração a conhecer a sabedoria, a loucura, a estultícia, a estupidez, ele vai mais uma vez dizer, olha, vinha saber que isso também era correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta o quê? Tristeza. Tristeza. Olha como é que isso é interessante com a criança. A criança, ela não sabe aquilo que é perigoso. Ela nasce, ela não tem medo. Então, quando nós temos umas tomadinhas daquela baixinha, hoje essas tomadas já são protegidas, né? E você vai na sua casa, a criança, ela não olha e tem medo da tomada. Ela não conhece a tomada. Ela não tem conhecimento. Então você protege para que ela não chegue. Mas vai chegando um tempo na vida da criança que ela começa a descobrir as coisas. E aí, com um pouco, você chega numa idade da criança que ela começa a ter medo. E aí você pergunta assim, mas por que você tem medo? Ela não sabe dizer. Uma criança que ainda não descobriu, ela pega um animal, uma serpente, um bicho peçonhento, porque ela não tem conhecimento. Mas a partir do momento que ela sabe, olha, esse bicho é perigoso. O que vai acontecer nela, gente? Medo. O conhecimento, abriu a minha mente. Esse negócio é perigoso. E ela começa a ter medo de um tanto de coisa que ela nem deveria ter. E quanto mais você conhece as coisas, quanto mais as coisas vão aparecendo, maior é o medo. Maior é a angústia, maior é a tristeza. Quando nós tínhamos apenas canal fechado, uma das coisas que nós falávamos é que a televisão, quando você ligava e abria num jornal qualquer, você podia torcer que saía o quê? Sangue, não era assim? Por que isso? Aquilo causava alguma alegria na gente, irmão? Aquilo causava medo. Aquilo causava tristeza. Quando você fica sabendo das coisas e o conhecimento vem e você começa a observar as coisas e começa a conhecer as coisas, maior é a tristeza. Maior é a tristeza. Mas deixa eu levar você lá para Tiago. Tiago, capítulo 3. No verso 13. Tiago vai dizer o seguinte: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante codigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Salomão está falando assim, tem uma sabedoria aí debaixo do céu, que tem trazido para as pessoas inveja, amargura, sentimento faccioso. Pessoas que estão disputando serem mais sábias. Pessoas que estão disputando quem sabe mais. E isso tem trazido problemas. Essa sabedoria, esse tipo de sabedoria, é o que traz angústia, traz sofrimento. Esse é o tipo de sabedoria que Salomão está dizendo assim, eu experimentei esse negócio não é bom não. Eu experimentei isso aí é ruim demais. Quanto mais eu experimentava esse tipo de sabedoria, mais tristeza eu tinha, mais angústia eu tinha. Mas Tiago vai continuar dizendo o seguinte, verso 16. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e todas as coisas ruins. Então ele vai dizer que a sabedoria que Salomão está descrevendo lá, essa sabedoria dos homens debaixo da terra, só traz coisa ruim. As disputas, as guerras, as contendas, elas vêm porque as pessoas querem ser umas melhores do que as outras. E a gente está vendo isso por aí ou não, irmãos? Nós estamos vendo isso aí por aí. A gente vê isso dentro da igreja. Pessoas que querem ser melhores do que as outras. Se acharem mais sábios do que as outras. E aí ele vai dizer no verso 17, a sabedoria, porém, lá do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável,
plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Essa é a sabedoria que vem lá do alto. Essa não é a sabedoria que Salomão traz. Quando ele chega às suas conclusões, ele vai perceber o seguinte, que aqui debaixo do sol, aqui debaixo do céu, se você desconsidera Cristo, se você desconsidera as coisas de Deus, se você desconsidera os ensinamentos do Senhor, os mandamentos do Senhor, a única coisa que você vai achar aqui é fadiga. A única coisa que você vai achar aqui é um sofrimento. Porque você olha para as coisas e tenta consertar as coisas e as coisas não podem ser consertadas. Mas eu pulei um item aqui no verso 15, que eu não quero pular não, eu quero voltar nele aqui. No verso 15 ele vai dizer assim, olha, e o que é falto não se pode calcular. Você sabe o que significa isso? Quem pode ter todas as coisas? Quem pode alcançar todas as coisas? Quem pode ter todo o dinheiro do mundo? Vamos pegar o homem mais rico do mundo, ele pode ter todo o dinheiro do mundo? Não pode. Quanto falta para ele ter todo o dinheiro do mundo? Pode calcular? Não pode calcular. Quanto falta de luta e de sofrimento para você passar ainda na vida? Você consegue calcular? Quanto falta de batalhas para você lutar até que a sua vida se finde, você vai encontrar com Jesus? É possível você calcular? Ainda está faltando muita coisa, irmãos. Ele chega à conclusão e ele fala assim, olha, eu percebi em tudo que aquilo que é torto, esse negócio aqui debaixo do sol não conserta, mas eu percebi também que ninguém tem tudo. Não há tristeza que ainda não possa vir mais. Não há sofrimento que não possa ter mais. Eu não vi ninguém sofrer todo o sofrimento que existe. Eu não vi ninguém fazendo todas as coisas que se possa fazer, porque eu tentei fazer todas as coisas e tudo que eu fiz não chegou a lugar nenhum, ainda falta muita coisa. Eu não consigo fazer tudo. Então olha que interessante. Ele buscou o sentido da vida. Ele buscou nesse mundo. Então o trabalho, ele é fadigante, ele é exaustivo. E foi Deus quem impôs, e ele chegou a essa conclusão, foi Deus que colocou. Ele então vai olhar para o sol, e ele vai olhar para as coisas que estão tortas, e ele vai dizer assim, não, isso aí não tem como consertar, aqui nessa terra vai ser assim mesmo, corrupção é corrupção, a maldade é maldade, a impiedade é impiedade, é assim mesmo, e as coisas são dessa forma mesmo. A criança já nasce, ninguém precisa ensinar ela a fazer coisa errada, ela já nasce fazendo errado, é assim que as coisas funcionam. Quando ele olha debaixo do céu, ele diz assim, olha, e nessa vida tudo ainda tem mais um pouco e não pode calcular, não dá para se calcular as coisas que faltam, independente se elas são boas, independente se elas são ruins, tudo na vida é limitado para nós. E ele vai dizer que, então, a sabedoria, a estupidez, todas essas coisas também levam à tristeza, levam ao sofrimento. E nós então precisamos aplicar, irmãos, que quando nós temos uma sentença de Deus, e eu queria fazer aqui algumas aplicações. Quando nós olhamos para este quadro, e ele parece assim o pior. Porque então, e agora? Onde nós vamos colocar sentido na vida? E agora? Nós estamos cansados, nós estamos fadigados. Estamos ou não, irmãos? Estamos. Aí, irmãos, Jesus Cristo, Mateus capítulo 28, no verso 30. Projeta aí para mim, por favor. Mateus 28, verso 30. Perdão, Mateus 11, 28. Eu quero que os irmãos leiam comigo. Texto bem conhecido. Mateus 11, 28. Vamos ler juntos? Vamos lá. Vinde a mim, e eu vos... Próximo. Tomai sobre vós... Verso 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Preste atenção. Olha comigo. Enquanto Deus coloca
a aflição no trabalho, enquanto Deus coloca aí para o homem ser penalizado mesmo por causa do pecado, Jesus Cristo vem e diz assim, olha, vem comigo, vem comigo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, aprendei de mim que sou manso e humilde, aprendam comigo. Sabe a sabedoria que Salomão está dizendo assim, esse negócio é loucura, esse negócio só traz tristeza, esse negócio só traz desgosto, esse negócio só faz a gente caminhar mal. Jesus vai dizer assim, vem comigo e aprende de mim. Porque se você aprender de mim, o que você vai encontrar? Descanso. Descanso para a sua alma. Quando Salomão olha para a vida debaixo do sol, ele não encontra nada, irmãos. Mas quando Jesus vem, e ele se manifesta debaixo do sol, ele traz todas as possibilidades para mim e para você. Quando Jesus se manifesta debaixo do sol, quando o verbo se faz carne, habita entre nós, cheio de graça e de verdade, nós podemos ver a sua glória. Nós podemos achar nele descanso. Nós podemos encontrar nele a possibilidade. Segundo lugar, é só Jesus que pode dar a você o conserto. É só Ele que pode endireitar a sua vida. É só Ele que pode consertar os seus caminhos. É só Ele que pode endireitar as suas veredas. O descanso você encontra nele. A retidão você encontra nele. É muito comum você ouvir pessoas dizendo assim, não, eu não vou para a igreja agora não, porque eu preciso consertar minha vida primeiro. Já ouviu alguém falar isso? Preciso consertar minha vida primeiro. Irmãos, qual é o homem que pode endireitar? Eu só conheço um. O nome dele é Jesus. E se você não for até Jesus, que é o caminho, verdade e vida, você não pode chegar ao Pai e você não pode ser consertado. Quando Salomão olha para a vida dessa pessoa que diz assim, eu preciso consertar primeiro, Salomão vai dizer assim, ó, não pode não. Aquilo que é torto não se pode consertar. Se você está buscando resolver sua vida, se você está buscando resolver os seus problemas primeiro, se você está buscando consertar alguma coisa primeiro, o seu caminho é de fracasso. Porque a única pessoa que pode mudar a sua vida é Jesus Cristo, o Senhor dos Exércitos. Aquele que livra o homem do pecado, aquele que te transporta do império das trevas e te traz para o reino do Filho do seu amor, do seu Filho amado, Jesus Cristo, da luz, o reino da luz. E a nossa sabedoria é o terceiro lugar, ela precisa vir dele. Nós não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos. Quem disse isso foi o próprio Salomão. Salomão vai dizer que a sabedoria que é do homem, que é do próprio homem, que o homem se gaba dela, ela é estupidez. Eu queria que você pensasse comigo sobre o sentido da sua vida. Se o sentido da sua vida não é Jesus Cristo, o seu trabalho vai ser sempre enfadonho, cansativo, árduo. Porque quando nós estamos em Cristo, até o nosso trabalho, ele agora se torna suave, ele agora se torna leve, ele agora se torna possível. Porque nós confiamos em Cristo, porque nos deleitamos em Cristo. Quando nós estamos em Cristo, nós sabemos que Ele pode nos sustentar, nos endireitar. Mas sabe aquela parte que diz assim, aquilo que falta não se pode calcular? Quando nós reinarmos com Ele, nós estaremos plenos de toda a riqueza, de todo o poder, de todo o conhecimento, de toda a graça, de toda a bondade. Sabe o que a gente vai encontrar na glória, irmãos? Plenitude. Sabe o que é plenitude? É todo o cálculo que se pode fazer. É pleno. É completo. É eterno. Enquanto você viver aqui nessa terra, com seus olhos nessa terra, sempre vai te faltar.
Mas quando o Senhor é o seu pastor, o que ele diz? Pronto. Quando Ele é o seu pastor, meu irmão, só tem uma possibilidade de você encontrar plenitude, só tem uma possibilidade de você encontrar aquilo que é completo, só tem uma possibilidade de você preencher o vazio que entra na sua alma. Esse vazio é Jesus. É o pastor da sua alma, é o pastor da sua vida. Não adianta você buscar dinheiro, não adianta você buscar mulheres, não adianta você buscar farras, festas, não adianta você buscar prazeres. Semana que vem eu vou falar um pouquinho mais disso. Então você não pode faltar. Você que nos visita será muito bem-vindo mais uma vez. Mas eu quero que você saia daqui hoje sabendo que só há um sentido na vida. Eu quero concluir lendo o que Paulo escreve aos Romanos. E quando ele vai escrever aos Romanos, há um conflito, porque as pessoas estão discutindo se podem comer aquilo ou se não podem comer aquilo. Os judaizantes estão infiltrados no meio dos gentios, tentando corromper os gentios que se converteram a Cristo, a se achegarem ao judaísmo. Paulo vai mostrar o sentido da vida para esses homens. Romanos capítulo 14, a partir do verso 6. Ele diz assim: quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor, e quem não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos de quem? Somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Tu, porém, porque julgas teu irmão? E tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Nossa vida tem um objetivo. Nosso objetivo é chegar diante do trono da graça. E quando nós nos achegarmos ao trono da graça, nós precisamos nos apresentar puros. E essa pureza não é algo que você pode encontrar debaixo do sol. Essa pureza é aquilo que Cristo pode dar a você. É o sangue de Cristo que purifica a sua vida de todo pecado. Todos os conselhos da palavra já foram dados a você. E eu quero fechar aqui dizendo para você: cuidado com o que você busca. Cuidado com o seu objetivo. O objetivo de Salomão foi descobrir o sentido da vida. E ele descobriu que a vida não tinha sentido. E ao morrer, sua morte deixa um reino ruim, porque ele não preservou o seu coração em obedecer a Deus. Esse homem que recebeu tudo de Deus, esse homem singular, como eu disse aqui quando eu comecei, esse homem único, só tinha que fazer uma coisa: obedecer a Deus, andar nos caminhos do Senhor, não se desviar deles. Mas esse homem deixou que a sua estupidez o levasse a ter muitas mulheres e muitos ídolos, e adorasse aos ídolos de suas mulheres. Talvez você tenha procurado um sentido da vida em deuses.
Talvez você tenha procurado o sentido da vida em adorar qualquer coisa que lhe satisfaça. Saiba que isso é estupidez, da pior delas. Isso pode trazer consequências trágicas. Mas se você olha para Paulo e entende que nós todos e toda a humanidade um dia se dobrará diante do Senhor, diante do seu trono, diante do seu juízo, diante do seu tribunal, e você então se apresentar como alguém que procurou viver a vida não debaixo do sol, mas em Cristo, as marcas de Cristo estarão na sua vida. E você então receberá do Senhor a seguinte palavra: vinde bendito do meu Pai. Vinde. E o Senhor então vai levar você para esta cidade celestial, a nova Jerusalém que desce do céu, onde nós viveremos toda a plenitude. Que esse seja o seu objetivo. Que você saia daqui hoje pensando que a sua vida não pode ser de outra forma. Porque andam ansiosos com o que há vez de comer, de beber ou de vestir? Quem procura essas coisas são quem? Quem é que procura essas coisas? São os gentios, são os ímpios. Porque o vosso Pai Celeste sabe que você necessita de todas elas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas vos serão acrescentadas. O nosso sentido da vida está em Cristo. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Não sei qual tem sido a sua busca, ou não sei qual tem sido a sua perda. Talvez você está andando para lá e para cá, correndo atrás do vento. Vaidade. Você vai colocar sua vida diante do Senhor agora e vai falar: Senhor, eu quero conhecer o Senhor. Eu quero andar com o Senhor. Eu quero que você coloque a sua vida agora diante do Senhor, numa certeza de que o Senhor conduz a sua vida. E Salomão já buscou a tentativa de descobrir o sentido da vida, e você não precisa mais. Então coloque diante do Senhor. Fala: Deus, eu quero buscar o Senhor exclusivamente. Eu quero servir ao Senhor exclusivamente. Que a minha sabedoria, que o meu conhecimento, que os meus bens, que o meu trabalho, que os meus dons sejam para servir ao Senhor. Porque tudo que eu tenho vem do Senhor. Se você nunca fez uma oração como essa, faz hoje. Talvez você esteja tentando descobrir o sentido da vida na filosofia. Talvez você esteja procurando o sentido da vida nos bens. Talvez você esteja procurando o sentido da vida num relacionamento. Talvez você esteja procurando o sentido da vida no trabalho. Talvez você está procurando o sentido da vida numa religião. Mas o sentido da vida, ele está em Cristo. Só Ele pode dar sentido à sua vida. Só Ele pode dar uma razão para você viver. Só Ele pode curar a sua tristeza, a sua dor, o seu sofrimento. Só Ele. Só Ele pode tirar a ansiedade que você tem do amanhã. Só Ele pode tirar de você as amarguras que você tem. Nós estamos vivendo num mundo amargo, irmãos. Muita amargura. Mas Cristo vem dizer para você: vinde a mim. Venham a mim. Venham a mim. Você que está cansado, você que está sobrecarregado, eu vou aliviar você. Venham a mim. Você que está buscando sabedoria, aprendam dele. Peça a Deus sabedoria, que a todos dá deliberadamente. Mas aprendam dele, que é manso e humilde, para que você então encontre descanso para a sua alma. Senhor, obrigado por esta noite preciosa. Obrigado pelo seu amor, graça, que tem sido derramada sobre nós. Que nessa noite o Senhor faça um mover extraordinário, Deus, nesta igreja,
no povo que o Senhor trouxe aqui nesta noite. Para que nós possamos parar de olhar a vida debaixo do sol e tentar descobrir aquilo que já foi descoberto, porque Salomão já descobriu. Ele já descobriu, já viveu, já revelou para a gente, já escreveu. Nós não precisamos de novo. Que o Senhor nos ajude a aprender com a sua palavra e não com os nossos erros. Que nós possamos olhar para ela e olhar que ela nos traz aquele que é o sentido da nossa vida, Cristo. E que nessa noite, todas as dores, decepções, frustrações, amarguras, que possa haver no meio do povo do Senhor, que caiam por terra em nome de Jesus. E o Senhor restaure um povo que olha para o Senhor, agraciado pelo Senhor, salvo pelo Senhor, com uma expectativa de vida eterna, de plenitude, onde nós encontraremos no Senhor. Porque nesse mundo o que falta não se pode contar. Mas no Senhor, nós temos todas as coisas. No Senhor nada nos falta. No Senhor nós vivemos toda a plenitude. E que isso seja vivo no nosso coração. Para que possamos ter uma semana poderosa, descansados no Senhor. Autor e consumador da nossa fé. Leva-nos em paz. Nos guia uma semana poderosa na sua presença. Em nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém e amém.